Fala pessoal do canal Pequena Cará, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou falar para vocês a maneira certa de iniciar no aquarismo, que muita gente comete erro, né, ao iniciar. Então eu vou passar o jeito certo, né? Então a primeira coisa que vocês precisam ter, né, para começar no aquarismo é o próprio aquário, né? Que eu recomendo para se você quiser começar com peixes pequenos, né? Eu recomendo de 25 litros, que nem aqui. Não, 26, né, que eu tenho. Mas eu recomendo uns 25 litros, 20, né? Mas se você quiser começar com peixe grande, que no caso é jumbo, né? Mais de 100 litros tá bom. Mas para iniciante mesmo, eu recomendo o de 25, que tem peixes mais fáceis, né? E tem gente que gosta de peixe pequeno, mais fácil. Uma coisa que eu recomendo também é não usar aquele substrato coloridinho, sabe? É principalmente aquário de criança tem, né? Porque vamos citar um exemplo, né? Vai que um menino que gosta de um azul, de cor azul, né? Compra o peixe, compra o aquário, tudo bem. Vai lá e compra um substrato colorido, que também é azul, né? Daí o porquê que eu não recomendo? Como é colorido, né? Elas geralmente soltam a tinta, né? E outras substâncias no aquário, na água do aquário. E não vai fazer nada bem pro peixe, né? Claro. Vai acabar arrastando ele pro outro mundo. E não é nada agradável. Então, eu recomendo você começar com um cascalho, tá? Mas se você quiser ter uma água mais alcalina, eu recomendo um basalto, tá? Que também é um ótimo tipo de substrato. É um substrato meio preto. E uma coisa ruim desses substratos, né, colorido, é que alguns, eles são feitos de vidro, né? Tipo, eu mesmo já cometi esse erro de, inclusive, começar com aquário de 1 litro, né, para peixe beta, e ter o substrato, além de colorido, ele de... ele de vidro, né? O substrato. Então não fica nada legal. Machuca o peixe. E acaba que ele pega fungo e vai para outro mundo, né? Uma coisa que eu recomendo também, se você não for colocar decoração, eu recomendo você colocar plantas vivas, né? Tipo, decoração eu falo aquelas plaquinhas que falam não bata no vidro, uns enfeitezinhos mesmo. Mas eu recomendo vocês começarem com plantas vivas assim mesmo. Tipo, se você tem a iluminação baixa aí no seu lugar, tipo uma iluminação local, como só a lâmpada do lugar, né? Daí eu recomendo a Elódia, porque é uma das plantas mais fáceis para começar no aquarismo, né? E geralmente é bem raro de vocês terem problemas com elas, tá? Elas exigem só de luz, tá? Porque se você deixar ela crescer até sem o substrato, ela cresce. Então isso prova o quanto que essa planta é resistente, né? E uma coisa que eu não recomendo também é que as plantas artificiais, né, geralmente usam, elas, tipo, os peixes também gostam, eles se escondem, mas uma coisa ruim é que geralmente elas são pontudas. Ou seja, o peixe que gosta de se esconder, né? Todo peixe faz isso. Ele vai se esconder lá
daí acaba se machucando quando passa pelas folhas e não fica legal, né, para ele. Então por isso que eu recomendo as plantas vivas, né? Porque além das folhas não machucarem, né, servem também para os peixes se esconderem. É uma coisa que eu recomendo para você, né? É você ter um filtro, uma bombinha aí, né? Um filtro mesmo. Por quê? O filtro, além de oxigenar a água, né? Fazendo a queda, ele vai manter a qualidade da água, a água limpa do aquário. Por quê? Você vai colocar o quê? Perlon, né, aqui na saída. E também mídia biológica. O perlon faz as fezes, sujeiras, né, do aquário ficarem presas no perlon. E daí as mídias eu já vou falar, né? Porque as, mí- as mídias elas têm as bactérias, mas já vou explicar, né? Uma coisa que. Aí, voltei. Gente, uma coisa que eu recomendo também pra vocês, né? É não abusarem na quantidade de peixes. Tipo, fazer que nem eu, né? Colocar esse tanto de peixes também, tá? Mas coloquei porque tem uma quantidade boa de bactérias. Tá? É... Gente, daí o que acontece? Você já... Tipo, muito aquarista não entende, né? Porque ele pensa, ué, eu coloquei substrato certinho, planta para os peixes se esconderem, o, o filtro. Mas uma coisa que ela esqueceu, né? Que às vezes até não sabia, é do ciclo, né? Que tem que fazer. Por quê? É, para os peixes sobreviverem, né? Precisa das bactérias que são benéficas, né? Que vão ajudar na amônia, que vai fazer essa amônia virar em nitrito, depois nitrato. Pra depois você fazer a TPA e ficar livre de coisas ruins, né? Mas, ó, daí, se a pessoa não fazer o ciclo, vai colocar os peixes, vai ter amônia, vai ter nitrito, nitrato alto. E o que vai acontecer? O peixe vai embora em menos de uma semana. Então vai ser dinheiro gasto à toa pro peixe morrer. Então, o que eu recomendo? Ou se você quiser, se você não consegue esperar, né? E quer colocar os peixes logo de uma vez, compra um acelerador biológico, né? Que são aceleradores que já vêm com as bactérias prontas, né? Às vezes você pode esperar o quê? Uma semana ou colocar no mesmo dia, de pouquinho em pouquinho. Daí, né? Se você não quiser gastar dinheiro com isso, quiser esperar, né? Se você tiver paciência, você vai deixar a água rodando aí uns 30 dias para formar a colônia de bactérias e elas fazerem o ciclo que eu falei. Uma coisa que eu vou falar aqui é uns peixes que eu recomendo para aquários menores, assim, que nem o meu. Eu recomendo os tetras, né? Que geralmente são peixes pequenos, mas tem tetras que são grandes também, como o tetra do Congo, que ficam enormes.
Ou, se você não quiser começar com a fauna amazônica, né, que no caso são os tetras, vocês podem colocar aqueles peixes coloridos, né? Como, por exemplo, o próprio peixe beta, colocar uns 5 beta, umas 3, 4 beta fêmea e um macho, né? E também eu recomendo os lebiches, né? Ou geralmente conhecido como guppies, que também são bem parecidos com os betas, mas uma coisa que muda é que eles são bem menores, né? E a coloração é focada na cauda. E eles são compatíveis, sendo macho ou fêmea. Se você não quiser começar com os guppies, né? Não. Você pode misturar os guppies e os poecilídeos também, né? Como, por exemplo, o espadinha, o a molinésia, o paulistinha, essas coisas aí. E, gente, uns equipamentos que eu também recomendo, né? É a luminária, né? Para as plantas e para você ver os peixes melhores, né? Melhor. E o aquecedor, né? Caso você esteja enfrentando como é que fala? Uma temperatura fria, daí o aquecedor vai aquecer a água, porque, tipo, vamos usar o exemplo do tetraneon, que são peixes bem sensíveis à temperatura, né? E qualquer coisa que fique abaixo de 24 graus, eles já pegam ítio, né? Que são parasitas. Então, para isso que serve o aquecedor, né? Mas no calor você não vai usar. E também, eu também recomendo vocês usarem um termômetro, que vai medir a temperatura da água, né? Que você vai saber. Deixa eu ver. Mas, uma coisa que eu quase esqueci de falar, né? É a ração, né? Porque tem rações específicas para os peixes, né? Como para tetras, ou aquela raçãozinha de flocos que quase todo peixe come. Tem rações para peixes herbívoros, onívoros e carnívoros, tá? Então você tem que também ver nas rações. E a qualidade também, né? E para finalizar aí, né? O que eu recomendo para vocês são testes de água, como o teste de pH, né? Que que você que vocês vão usar para medir os parâmetros do aquário, né? Se estão corretos dos peixes, né? E daí ver se está tudo bem. E parâmetro, não, e teste de água que eu recomendo: teste pH, amônia, nitrito e nitrato. Vocês podem também usar o GH e o KH. Mas então é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, tá? Porque se a gente chegar em 50 inscritos, né, que já tá quase, eu vou comprar um aquário de 40 litros para aumentar o amazônico, tá?
Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tá? Tchau.